Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos estudar algo que é essencial para a construção de algoritmos que se chamam funções. Então a gente vai analisar primeiramente as funções sem retorno. Até agora os programas que fizemos, colocamos todas as linhas de código dentro do main, mas a gente pode separar essas porções de código em pequenos pedaços que chamamos de funções, para quando a gente precisar executar um conjunto de instruções, a gente só precisar chamar aquele bloco de código que tem um nome particular e ele vai executar aquele conjunto de instruções. Então a gente pega um bloco de código, cria um container para ele que a gente chama de funções e dá um nome para esse bloco de código. Quando a gente precisar executar aquele conjunto de instruções, a gente chama esse bloco de código pelo nome e aquele conjunto de instruções vai ser executado. Lógico que se aquele conjunto, de linhas de código precisar de algum dado, para realizar a sua execução, a gente vai passar para ele o que a gente chama de argumento. A gente vai argumentar ali com a função. Então, essa função também ela pode nos retornar um valor ou não, Nessa aula aqui a gente vai tratar primeiro as funções que não retornam valor. Para exemplificar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Então, escreva um programa que apresenta um menu de opções. A opção 1 é listar, a opção 2 é atualizar, a opção 3 é sair. Vamos ler continuamente a opção selecionada pelo usuário e informar que a opção ele selecionou. O programa deve ser finalizado quando o usuário digitar a opção sair. Então, a gente vai apresentar o menu. Então, aqui apresentamos o menu, o usuário digitou a opção 1. Então, a opção 1 corresponde à opção listar, por isso foi impressa. Você escolheu a opção listar. O menu foi apresentado novamente. Dessa vez, o usuário escolheu a opção 3. Então, a opção 3 corresponde à opção sair, por isso foi impressa. Você escolheu a opção sair e o programa foi finalizado. Então, note que o menu aqui ele é executado pelo menos 2 vezes. Então, é útil a gente criar um bloco de código que imprima o nosso menu. Sempre que a gente precisar imprimir o nosso menu, a gente chama esse bloco de código em particular. Então, é útil escrever código desse tipo porque que deixa o código mais organizado. Quando o código vai crescendo e vai tomando corpo, então fica difícil para você gerenciar toda a dinâmica, que está ocorrendo ali no seu programa. Então, quando você utiliza funções, você deixa o seu código muito mais organizado. Cada função vai ter a semântica particular. Por exemplo, se a gente criar uma função para imprimir o menu, a tarefa dela vai ser essa, Sempre que a gente tiver algo relacionado a menu, a gente vai nessa função. Se precisar consertar algo, mais fácil de realizar também, Se você tiver o mesmo código espalhado, pelo seu programa, se você tiver modificar alguma coisa em uma parte, em um menu em particular, você vai ter que modificar em todos. Se você criar como função, não. Você só vai precisar modificar naquele código que executa a função. Estamos aqui no nosso ambiente, vamos iniciar a escrita do nosso programa. Então, a gente sempre inicia a escrita de um programa, com a palavra reservada include stdio.h, que é a biblioteca padrão, para entrada e saída. O int manhinha. Beleza. Aí aqui a gente vai definir os passos, A gente sempre pensa nas entradas, processamento e saída. Então, como entrada, a gente precisa que o usuário forneça, que opção do menu ele selecionou. Então, a gente vai ter uma variável aqui, opção. Beleza. A gente vai ter que fazer o quê? Tem que mostrar o menu, e selecionar essa opção do usuário. Então, vamos mostrar o menu. Para imprimir algo na tela, printf. Vamos mostrar aqui, escolha uma opção. /n para pular uma linha. Vamos colocar as diferentes opções. Nesse caso, a gente tem a opção listar. Temos printf. A opção 2
No caso aqui, atualizar. Vamos fechar aqui o nosso menu com o delimitador. Beleza, apresentamos o menu, agora vamos ler a opção. Então, scanf, o usuário vai digitar o inteiro, né? Então, %D, o que ele digitar vai para a opção. Ok. Então, aqui a gente tem que fazer o quê? Enquanto while, né, essa opção for diferente de 3, né, a gente esqueceu de colocar aqui a opção 3, né, que é a opção para sair. Então, 3 é a opção para sair. Então, enquanto essa opção for diferente de 3, a gente vai fazer o que? Vai imprimir, né, a opção que o usuário selecionou. Vamos colocar aqui, você escolheu a opção. Beleza, mas a gente teria que fazer uma análise dessa opção, né? Teria que fazer um if se essa opção for igual a 1. Então, se for igual a 1, a gente sabe que ele escolheu, no caso, a opção listar. Então, você escolheu a opção listar. Beleza, eu vou tirar só esses acentos, porque aqui funciona, né? Mas no compilador, que compilador mais usual, pode não funcionar esses acentos. Beleza, tem mais opções? Tem sim, então vamos testar outras. Else if, se essa opção for igual a 2, então vamos analisar. 2 é a opção atualizar. Então vamos colocar printf, colocar aqui, você escolheu a opção atualizar. Tirar o acento também aqui de você. Beleza, vamos colocar aqui um /n. Beleza, por último aqui, né, como a gente já havia comentado, você tem que colocar o que vai atualizar, né, o que está aqui no seu while. No caso, quem está no while é a opção, então a gente teria que repetir, ó, essa parte aqui para imprimir o menu, teria que colocar aqui embaixo. Beleza, vamos executar para ver como o programa está se comportando. Executando, executou, criou a variável opção, imprimiu o menu aqui com as diferentes opções. Da gente executar, eu vou digitar 1. Então, 1 é diferente de 3. Sim, 1 é diferente de 3. Então, ele vai entrar, perguntar, a opção é igual a 1? Sim. Então, você vai gerar no texto, né? Você escolheu a opção listar. Vai imprimir o menu novamente aqui embaixo, que a gente vai ficar lendo as opções, né, até que o usuário digite o 3, né? Então, aqui vamos digitar o 2, opção agora tem o valor 2. 2 é diferente de 3, sim. Então, 2 é igual a 1, não. 2 é igual a 2, sim. Então, vai executar isso daqui e dizer que ele escolheu a opção atualizar. Vai imprimir novamente o menu. Na gente digitar aqui, eu vou digitar agora 3. Digitando 3, a opção é diferente de 3. 3 é diferente de 3, não. E o programa foi finalizado. Beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Veja que essa opção aqui, ó, para imprimir o menu e para ler, em geral, né? Para imprimir o menu e também aqui para ler a entrada, né? Tá se repetindo várias vezes. O que é que a gente poderia fazer? Poderia criar um bloco de código para sempre que a gente chamar, né, esse bloco de código, ele imprimir o nosso menu. Então, em vez de a gente utilizar 1, 2, 3, 4, 5 linhas, a gente utilizaria apenas uma linha. Beleza, eu vou digitar aqui, ó, definir o nosso bloco de código, colocar void menu. Então, note, ó, que é bem similar ao que a gente define aqui no main. O main também é uma função. Então, o main tem um nome. Isso daqui é se a gente quiser passar alguma informação, né, para o main. E aqui é o tipo de retorno. O main aqui, no caso, retorna um inteiro. E esse menu aqui está retornando void. Então, void é quando você declara algo que não retorna nada. Então, outras funções que a gente tem, ó. Printf também é a função que vai apresentar um texto na tela. O scanf é outra função, ó, que recebe parâmetros.
e coloca, né, o valor que você digita. Preenche as variáveis com os valores que você digita. Então, aqui focando no menu, né, eu vou copiar aqui esse menu, ó. Cortar e colocar aqui em cima. Então, aqui também eu vou deletar essa parte aqui. Então, o que acontece? Ao invés de a gente digitar sempre aqui no main esse menu, a gente pode fazer só assim, ó, menu, chamar menu. Quando a gente chegar nessa linha, ele vai executar toda essa porção de código que imprime o nosso menu. Aqui embaixo também a gente tem um menu, só é chamar, né, a nossa função para imprimir o nosso menu. Vamos executar agora. Então, executando, ó, criou a variável opção, chegou no menu, ó, fez a chamada ao bloco de código, ele vai executar todas as instruções. E as instruções são aqui, ó, para imprimir o nosso menu. Impresso o menu, vamos ler a opção, vamos digitar a opção 1. Aí, 1 diferente de 3, sim. Beleza, então vamos analisar. 1 é igual a 1, sim, então vai dizer, você escolheu a opção listar. E aqui embaixo vai imprimir o menu novamente. Quando a gente executar aqui, ó, o controle vai passar para a nossa função. Ela vai executar tudo que ela tem de instruções, né, para executar. E quando ela retornar, né, vai retornar para a próxima instrução depois dela. Então aqui a gente apresentou novamente o menu, que a gente chamou menu. Ele executou aqui todas essas instruções de código. E agora a gente vai ler a opção novamente. Eu vou digitar 3 para finalizar aqui o programa. Beleza, 3 diferente de 3 não, o while terminou e o programa foi finalizado. Beleza, pessoal? Esse foi o conceito de funções. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.